Olá, amados irmãos, boa tarde, paz a todos. Cá estou eu mais uma vez com uma pérola que o Senhor Jesus me deu hoje logo pela madrugada e eu quero dividir com vocês. Estava aqui pensando nessa palavra e me aconteceu uma situação hoje e veio muito a calhar essa palavra hoje. Deus sabe todas as coisas. Antes mesmo do dia nascer, Deus já tinha me preparado porque havia de acontecer no dia de hoje e eu não poderia deixar de falar sobre isso. Porque o Senhor Jesus me chamou para isso, para falar da palavra dele, e é isso que eu quero fazer aqui. Cá estou eu mais uma vez, no meu local de trabalho, que é onde dá para mim, entre um momento e outro, eu consigo gravar, Então eu vou ser bem breve, quero agradecer ao Senhor por essa palavra, e bora lá para a palavra, Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa pérola que o Senhor trouxe para mim neste dia, pelo livramento que o Senhor já preparou antes mesmo do dia acontecer, do dia começar. E que essa palavra venha valer a pena também na vida dos meus irmãos, venha ser bênção para eles. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero... Continuo aqui, no capítulo de João, Capítulo 20, estou lendo o capítulo 20, já terminei na verdade. E eu quero dividir algo com vocês que chamou muito a minha atenção. Hoje, logo pela manhã, essa palavra chamou muito a minha atenção e eu quero dividir. E hoje aconteceu uma situação durante o dia e essa palavra me respaldou, essa palavra me guardou neste dia. Então eu louvo ao Senhor e o Espírito Santo por cuidar tão bem de mim. E ao capítulo 20 de João, eu quero ler apenas alguns versículos que diz assim, a partir do versículo 19: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes lhes serão retidos. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Aqui 3 vezes Jesus apareceu, aqui foi logo depois da ressurreição de Jesus, que os discípulos estavam ali trancados em algum lugar, reunidos, a portas trancadas, talvez com ira, talvez com raiva, porque Jesus tinha acabado de ser morto, eles estavam ali todos perdidos. Pensa, um turbilhão de sentimento que estava no coração deles, na mente, no emocional, deve ter sido muito difícil para cada um deles. Pedro, que tinha negado ele, muitos discípulos que fugiram com medo, e eles estavam ali com esse turbilhão de sentimento dentro deles. Imagina, eles todos reunidos ali, eu posso imaginar, um falando: vamos nos vingar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ou até mesmo discutindo entre eles: mas você negou e você fugiu, você não estava lá. Enfim, imagine como que não deve ter sido difícil. Talvez eles estivessem discutindo entre eles, e talvez também eles estivessem tramando algo contra os religiosos, contra o povo judeu que tinha crucificado Jesus. E Jesus chega nesse momento e fala o quê? Paz seja convosco. Ou seja, eu estou trazendo paz no meio de vocês. Não adianta vocês ficarem discutindo, não adianta vocês quererem se vingar. Eu estou aqui, eu ressuscitei. E por 3 vezes Jesus disse isso. E aqui foi a primeira vez que Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Porque só depois que Jesus ressuscitou, que Jesus liberou o Espírito Santo. Porque Jesus ia subir aos céus e ele prometeu que deixaria o Consolador, e ele realmente deixou. Hoje aconteceu uma situação comigo, irmãos, que eu precisei usar essa palavra. Eu precisei usar essa paz de Jesus. E aqui Jesus fala assim: e disse-lhe, pois, outra vez: Pai seja convosco. Aqui, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados os seus pecados, ou seja, os nossos. E aqueles a quem retiverdes lhes serão retidos. Ou seja, eles tinham que perdoar. Não tinha escapatória aqui. Por isso, por 3 vezes, Jesus disse: paz seja convosco. Hoje a palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é isso, irmãos.
que nós venhamos ter paz em toda situação. Porque aqui os discípulos tiveram que ter. Entre eles, eu imagino que eles estavam discutindo entre eles, e também com raiva e com ira do povo judeu e dos religiosos e dos romanos, enfim, de todo aquele povo que crucificou Jesus, porque eles viram todo o sofrimento. Mas Jesus chegou ali totalmente puro, limpo, como ele sempre foi, ressurreto, para dizer para ele por 3 vezes: paz seja com vocês. Se vocês não perdoarem vocês, entre vocês, e não perdoarem os outros, vocês também não serão perdoados. Então que neste dia, irmãos, nós venhamos perdoar aqueles que nos têm ofendido, começando dentro da nossa casa e depois os demais. Essa é a palavra de hoje, irmãos. E aqui diz assim sobre a regeneração, né? Quando Jesus soprou, e só através do Espírito Santo que a gente consegue perdoar. É só através do Espírito Santo que a gente consegue, irmãos, na hora da dificuldade, da ira, que vem aquela ira, aquela que você quer explodir, que você quer grudar no pescoço de alguém, você não pode. Outro dia minha filha, eu vou buscar ela na escola, a Rebeca, e ela veio falando sobre isso comigo. Mãe, tem uma menina lá que... Mãe, se eu pudesse. Ela falava desse jeito. Eu achei lindo o jeito que ela estava falando, porque eu vi o Espírito Santo trabalhando no coração dela. Ela falava: mãe, se eu pudesse, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas eu não fiz, mãe. Eu deixei passar. E eu ainda pedi perdão, mãe. Olha que lindo. Olha que lindo. Os nossos filhos veem o nosso comportamento. Nesses dias maus, nos dias que a gente tem que liberar perdão, quando a gente não quer, porque perdão não é um sentimento, não. Perdão é uma escolha. É um mandamento. Se eu não perdoar, eu não sou perdoada. Eu peco todo dia. Eu peco todo dia, então eu tenho que perdoar. Irmãos, e é só pela ajuda do Espírito Santo que a gente consegue perdoar. E aqui diz assim, da frase, né, que Jesus falou: assoprou sobre eles. Infere-se que se trata da sua regeneração. Eles tiveram que ser regenerados, os discípulos, a partir desse momento. Porque até então eles não tinham sido ainda. Eles tinham caminhado com Jesus 3 anos e meio. Jesus tinha ensinado muitas coisas para eles, mas eles ainda não tinham passado por essa regeneração. Porque Jesus aqui já tinha ressuscitado. E não iria ficar mais com eles. Aqui foi os 40 dias que Jesus ficou, né, na terra, depois da ressurreição, para ajudar e dar algumas instruções para eles, né? E diz assim, da sua regeneração. A palavra grega era traduzida por soprou, é o mesmo verbo usado na Septuaginta, tradução grega, onde Deus soprou em seus narizes, né, de Adão e Eva, o fôlego sobre de Adão, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então é o mesmo verbo, né, que Jesus usou aqui para os discípulos, né, tá dizendo aqui, né? Então, irmãos, que o Espírito Santo venha nos regenerar. Não dá para me ler tudo aqui, porque vai ficar muito longo, eu estou no meu local de trabalho. Tem tanta coisa a dizer, mas eu não tenho tempo agora, né? Depois eu vou gravar um outro vídeo para falar um pouco mais sobre esse assunto, que é muito importante e necessário nos nossos dias. Paz. Paz dentro de nós. Paz com Deus, paz com o nosso próximo. Não é fácil, irmãos. Então hoje a palavra é: paz seja convosco. Paz seja conosco neste dia. Se você estiver passando por alguma situação ou passado, libere o perdão. E peça a paz de Jesus. Essa paz aqui, ó. Essa paz que ele liberou para os discípulos. Que eles estavam ali todos com os nervos à flor da pele, com medo, com raiva, se sentindo culpado porque negaram, abandonaram Jesus. Mas Jesus disse: paz seja convosco. Perdoe. Perdoe entre vocês e perdoe os outros. Porque só assim eu posso perdoar vocês. Eu quero deixar essa palavra, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração para que a paz do Senhor seja conosco neste dia. Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico e te agradeço por essa palavra maravilhosa de consolo, de conforto, de repreensão também a nós, Pai. Nos ajude a mim e aos meus irmãos que vão ouvir essa palavra, Senhor. Nessas situações, Pai, que sobrevêm sobre os nossos dia a dia, Senhor. Que todos nós passamos por isso, que o Senhor venha nos dar essa paz. Que o Senhor chegue no nosso meio. Ora, vem, Senhor Jesus, vem com a tua paz. Doce amado Espírito Santo, vem com a tua paz. E nos traz paz, nos traz alegria, nos traz mansidão, domínio próprio sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Em nome de Jesus é o que eu te peço, que aonde esse vídeo, onde essa palavra chegar, que a sua paz chegue também, Pai. Em o nome
de Jesus. Graça e paz.